Abra a tua Bíblia, Filipenses 4, 10. Diz assim: alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas me faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que o quê? Fortalece. A confiança de Paulo estava naquele que o fortalece, né? Mas nós sabemos que Paulo, ele não nasceu sabendo viver na honra. Bom, na honra acho que todo mundo sabe viver, né? Na honra todo mundo sabe viver. Na fartura, eu acho que a gente já nasce sabendo. Mas viver na escassez, na humilhação, eu acho que a gente não sabe sabendo, não nasce sabendo isso. Por isso que Paulo fala assim, ó, eu aprendi a viver, tanto assim como assado, ele aprendeu. Ele já tinha, no capítulo 3, ele começa falando um pouquinho dele, de quem ele era. Lembra que ele fala, ó, eu sou judeu, eu cumpri a lei, fui circuncidado ao 8º dia, né, hebreu de hebreus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, né, quanto à lei, né, ele chega a usar, ó, irrepreensível, mas ele fala uma coisa depois disso, ele fala assim, mas por causa do conhecimento de Cristo, tudo se perdeu valor, tudo isso é como esterco. Ao longo da vida cristã de Paulo, os conceitos, os fundamentos dele foram mudando. Porque é assim, quando nós conhecemos Jesus, nossos conceitos vão ser mudados. Os fundamentos vão sendo mudados. Aquilo que nós crescemos ouvindo e praticando, naturalmente vai ser mudado. E não só os conceitos, os princípios, os fundamentos, a tua forma de viver também vai sendo mudada por conta desses conceitos. Então ele fala, olha, eu aprendi. Mas como é que ele aprendeu? Será que Paulo foi para um banco da escola, da faculdade aprender? Sabe que não. São coisas, amados, que não se ensina numa matéria. Você pode até, no colégio, na faculdade, aprender sobre administração financeira. Você pode, hoje tem curso de várias coisas. Mas a verdade é que é a prática que vai te levar a aprender a viver com aquilo ou daquela forma. A prática é que levou Paulo a poder declarar isso. Eu aprendi a viver assim. Mas como é que Deus nos leva a aprender? Como é que Deus vai levando? Como é que Deus foi levando Paulo a aprender? Foi através de muitas experiências e muitas experiências doloridas. A gente sabe que Paulo levou surras, Paulo, né, passou por grandes tribulações, passou por naufrágio, prisão, e cada situação dessa ia ensinando Paulo. O deserto, meus irmãos, o deserto é um instrumento poderoso de Deus na nossa transformação. Eu não sei aqui quem já passou por deserto, eu acho que é difícil alguém que não passou. Quem já passou por deserto aqui? Todo mundo, né? Acho que é difícil é difícil alguém falar, não, eu nunca passei por um deserto. Alguns, como eu, já passei por vários desertos. Mas o deserto pode ser fruto de Deus querendo te aperfeiçoar, me aperfeiçoar, mas também pode ser resultado de alguma rebelião nossa. Mas no final de tudo, sempre tem um propósito de nos fazer o quê? O bem. Quando Deus nos leva para o deserto, ou quando Ele, sempre tem um propósito de fazer bem. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2, o Senhor fala assim, ó, lembra por todo o caminho que eu levei vocês. Aí ele começa a falar do deserto. Eu levei para, lembra, ó, humilhar,
Deus humilha? Humilha, amados. O texto está escrito, está certinho, olha, Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Eu levei para humilhar, para provar, para revelar o que estava no coração, se guardaria ou não a palavra. E aí ele segue dizendo, versículo 3 e 4, ao mesmo tempo que ele leva para o deserto, que ele humilha, que ele prova para revelar para nós o que estava no nosso coração, não é para ele já sabe. No deserto, de fato, o que está sendo provado é a nossa fé, não é a quantidade de versículo que você conhece, embora a fé vem pelo ouvir, nós precisamos ouvir e conhecer para gerar fé, mas o que vai ser provado no deserto é a nossa fé, a nossa perseverança, e ele leva e revela o nosso coração ali. Mas se você for um pouco adiante, no versículo 16, ele fala, ele repete, eu levei para humilhar, para provar, para revelar o coração, mas para no final de tudo fazer o quê? O bem. Ele sempre quer nos fazer o bem. Ele sempre quer nos transformar, nos conformar em mais semelhante a Jesus. E ele vai usar tudo. Deus sempre quer usar todas as coisas para nos transformar. E quer falar conosco. Só que na letra, lendo é fácil, não é? Na teoria é muito fácil. Quem já passou por deserto sabe disso. Nem sempre no início do deserto a gente percebe o que está acontecendo. Nem sempre no início do deserto a gente percebe o que Deus quer falar. Agora, o tempo, escuta uma coisa em nome de Jesus, o tempo do deserto, eu creio que depende de nós. Eu creio que depende mais de nós do que de Deus. Porque quando os espias foram olhar a terra, eles levaram 40 dias para ir e para voltar. E eles vieram, a maioria deles, vieram com um diagnóstico ruim. Olha, a terra é boa mesmo, como Deus falou, olha esse cacho de uva. Mas ele tem gigantes. Eles nos veem como gafanhotos, nós também nos vemos como gafanhotos diante deles. Caleb para aquela conversa, eu não. Mas o diagnóstico deles é ruim. Sabe o que Deus fala lá em Números 13, se eu não me engano, no versículo 34? Para cada dia, um ano de deserto. Quantos dias eles demoraram para ir e voltar? 40 dias. Quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Por isso eu creio que o deserto está muito ligado a nós. A permanência, o levar para o deserto pode ser consequência de erros nossos, ou pode ser Deus levando. E o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Às vezes Deus nos leva, mas o tempo depende mais de nós. Porque Deus não, só os rebeldes permanecem no deserto. Se o deserto está longo, amado, depende de nós. Deserto é lugar de escassez, é árido. Deus não quer que a gente permaneça lá, mas Ele não vai te tirar de lá ou não vai me tirar de lá enquanto Ele não tratar tudo. Porque Ele não desiste de nós. Ele tem um plano, Ele tem um propósito eterno de nos conformar em mais semelhante a Jesus. E o deserto é essa coisa poderosa de transformação na nossa vida. E vários homens e mulheres na Bíblia, você percebe que eles foram para o deserto. E ali Deus os transformou. Você já chegou um dia, você já chegou em algum momento da tua vida, de olhar e falar assim, eu não tenho saída. De estar no meio de uma situação, de você pensar assim, eu não tenho saída. Alguém já passou por isso aqui? Eu já passei, e especificamente nessa situação. Eu cheguei num dia e falei assim, Dora, parece que não há saída para nós. Eu já vou falar o que aconteceu, e vocês vão entender. Mas eu cheguei assim, parece que não há saída para nós. Mas tem alguns homens na Bíblia, alguns homens e mulheres que passaram por isso também. Agora a questão é como você reage nesse dia. Porque o dia mau, mano, não se assusta não, ele chega para todo mundo. A questão é se nós estamos revestidos com a armadura de Deus ou não. O dia mau para quem está revestido com a armadura de Deus não é problema. Mas para quem não está é problema. Golias, ele só é problema se tiver um Saul do outro lado. Se tiver um Davi,
Golias não é problema. Golias para Davi não é problema. Mas para Saul era problema. Na nossa vida é assim também. Como nós reagimos no dia mau? As escrituras lá em 2 Crônicas 14, versículo 9. Eu vou ter que correr, o pessoal passou aqui o microfone para mim tarde, ó. Senão eles já começam a olhar ali para mim, ó, é Cláudio. 2 Crônicas 14, versículo 9, diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. E 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram uma batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor. Olha o que Asa falou. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Olha que coisa. Você consegue imaginar um exército de 1 milhão de homens? Bom, eu comecei esse assunto conversando com os irmãos ali na Igreja dos Lares semana passada. Eu fiz uma pergunta a eles: você sabe qual é o efetivo do exército brasileiro? Eu sei que estou perguntando, eu sei que você não sabe, só se for muito curioso para olhar, né? Eu perguntei, mas eu sabia que eles não tinham a resposta. Bom, eu olhei, por causa disso aqui, eu olhei no Google e vi se o Google tiver certo. No ano passado, em 2024, o exército brasileiro da ativa tinha 212.214 militares. 212.214 militares. Arredondando, o exército brasileiro tem 212 mil militares da ativa. O exército da Etiópia tinha 1 milhão de soldados. Quase 5 vezes o exército brasileiro. Você consegue imaginar quando o povo de Judá viu aquele exército, a reação deles deve ter sido de muito medo. Mas olha a declaração do rei Asa: Senhor, quem pode nos livrar além de ti? Sabe aquele dia que você olha e vê assim: Senhor, não tem saída para mim, não tem para onde ir, eu não tenho o que fazer. Asa, ele sabia o que fazer. Ele foi para quem pode resolver. O problema é que nem sempre nós fazemos isso. Asa clama ao Senhor, e tu já sabe aqui da história, Deus deu vitória, né? Deus mata aquele exército, os outros fugiram, e Deus dá vitória a Asa. Só que se você continuar lendo, o Senhor no capítulo 5 fala assim, o profeta fala com Asa: olha, se você permanecer no Senhor, se você confiar no Senhor, se você for obediente, o Senhor não te deixará. Mas se você desobedecer, Ele te deixará. E se você continuar lendo no capítulo 16, no 36º ano do reinado de Asa, ele entra numa outra guerra. Asa, rei de Judá, agora o rei de Israel entra numa guerra contra ele. Um exército pequeno, em comparação ao exército da Etiópia. Só que se você ler o capítulo 16, diz que Asa fez aliança com o rei da Síria. Olha, amados, se ele já tinha tido uma experiência com Deus, e agora ele, em vez de confiar em Deus, ele confia em homens. E se você chegar ao finalzinho do capítulo 16, lá no versículo 12, diz que Asa, no 39º ano do reinado, ele ficou doente, não buscou o Senhor, confiou nos médicos e morreu. O problema não é os médicos, amado. Que alguém pode ele está falando para não é médico, não. O problema é onde nós colocamos a nossa confiança.
O problema é a quem nós confiamos de fato a nossa vida, as nossas decisões. Asa já tinha tido uma experiência, e talvez, em alguns momentos da nossa vida, nós fazemos isso. Quantos aqui já não viveram experiências tremendas de cura, de milagres, mas em algum momento prefere ou escolhe confiar na sua própria carne, ou em alguém, ou no seu conhecimento, na sua capacidade? Sabe, a igreja de Éfeso, quando Paulo escreve, ele fala no capítulo 1, versículo 15, assim: eu ouço ouvir da fé e do amor que há entre vocês. Só que 32 anos mais ou menos depois, quando João escreve Apocalipse, o Senhor fala: eu tenho contra, para essa mesma igreja, eu tenho contra vocês algo, que vocês perderam o quê? Abandonaram o quê? 32 anos antes, era conhecida pelo amor. Então é possível ter algo e perder. Paulo alerta sobre aqueles que vão apostatar da fé. Apostatar, perder a fé, porque tinha. Não é alguém que não tinha fé. E nós temos essa tendência, às vezes, de ter experiência, experimentar os milagres de Deus em várias áreas. E em algum momento tomar a rédea e começar a querer conduzir nossa vida. E toda vez que nós esquecemos daquilo que Deus faz, eu acho que eu posso dizer assim: Deus nos traz a memória. Deus permite um deserto na nossa vida, porque Ele quer nos fazer o bem. E se em algum momento você ficar largado, se você ficar à própria sorte, é porque Deus deixou. Porque lá em Jeremias 14, não lembro se é Jeremias ou Ezequiel, acho que é Jeremias 14, diz que o Senhor fala assim, de pessoas obstinadas. Fala: eles vêm a mim e me consultam, mas o seu coração está cheio de ídolos. Eu, Senhor, responderei a eles segundo os ídolos do coração deles. Ezequiel, 14, Ezequiel 14. Eu, o Senhor, responderei segundo os ídolos do coração deles. Quer um exemplo? Balaão. Posso ir, Senhor? Não. Posso ir no segundo dia? Não. No terceiro, posso ir? Vai. Deus ia matar ele. Porque a obstinação é tão grande às vezes que Deus deixa. E quando Deus deixa, é porque a tua obstinação já chegou num tamanho que Deus vai deixar, mas vai ter consequência. Mas no geral, Deus vai nos levando para o deserto para tentar corrigir o nosso rumo. E você vai ver homens e mulheres assim na Bíblia. Tem pessoas que só conseguem ver Deus no meio do deserto. Lembra de Moisés? Estava no palácio. Ele viu Deus no palácio? Mas lá no deserto, ele viu uma sarja ardente, que não se consumia. Ele conseguiu ver Deus na escassez. Sabe, às vezes na abundância a gente não consegue ver Deus, não deveria ser assim. Deus precisou levar Moisés para o deserto, mas quando ele entra no deserto, ele é um assassino. Tinha acabado de matar um homem. Mas quando ele sai, a palavra diz que o varão Moisés era o homem mais manso da face da terra. O deserto foi um instrumento de Deus, como foi em Jó, que antes conhecia Deus de ouvir falar, depois de conhecer, de andar. O problema é quando a gente não consegue ouvir Deus, ou não quer ouvir Deus, porque no deserto ou você morre, ou fica plantado ali, ou sai como José para governar. Qual é a escolha que nós vamos fazer? E você vai vendo como Deus providencia sempre socorro. Elias, naquela seca de 3 anos e meio, ele estava na beira de um córrego. Ele tinha água, gente. Os corvos traziam comida para ele. Ele tinha comida. Aí Deus fala com Elias: sai daqui e vai para Sarepta. Lá tem uma viúva. Você acha? Eu creio. Elias não foi lá por causa de comida, ele foi lá por causa daquela mulher. É assim que eu creio. Porque ele tinha comida. Mas quando ele chega lá, aquela viúva não tinha mais comida.
ela só tinha para uma refeição. Você vê o socorro de Deus? Só que depois que ela dá a refeição, a farinha e o azeite se multiplica, o filho dela morre. E Elias orou e aquele menino ressuscitou. E ela declara: agora eu sei que a tua palavra é palavra de Deus, que o que tu fala vem de Deus. É Deus socorrendo aquela viúva. E às vezes nós vamos percebendo Deus fazendo assim. Sabe, mas parece que tem dias, quando a gente não consegue ver nada, em vez de correr para Deus, a gente corre para várias opções. Cartão de crédito, cheque especial. Pastor é alguém que vai te levar a Deus. Ele não pode ser muleta, não pode ser bengala de ninguém, não pode ser aquele que vai ter experiência só ele com Deus e você não. Deus falou muito comigo nessas situações que nós vivemos. Bom, eu lembrava da mulher do fluxo de sangue esses dias, no meio dessa experiência. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela consumiu tudo que tinha, gastou tudo que tinha, e ela já estava há 12 anos padecendo daquele fluxo. Você consegue imaginar o sofrimento daquela mulher? Exclusão social, religiosa, porque ela era considerada imunda. Ela não podia tocar, as pessoas não podiam tocar nela. Se ela sentasse no lugar, as pessoas não podiam sentar naquele lugar, porque ela era considerada imunda. Está escrito lá em Números. Ela vivia um isolamento, uma fraqueza física. Tem mulheres que no seu período menstrual, com um fluxo maior, elas ficam fracas. Imagina 12 anos, até difícil de imaginar, né? 12 anos, fraqueza, né? Lutas na mente, e ela sabe, ela crê, escuta, ela crê que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Você já sabe da história. Ela enfrentou a multidão, né? Imagina, Jesus sendo comprimido, muita gente, muitas pessoas ali, para ela conseguir tocar nas vestes de Jesus. Como deve ter sido difícil para ela. Também o medo de alguém reconhecer e gritar: imunda, imunda, imunda. Devia ter esse medo também. Ela vence todas essas dificuldades, todas essas barreiras, toque Jesus. Mas Jesus, amados, ele percebeu algo diferente no meio da multidão, porque Jesus sabe quando o toque é diferente. Talvez você esteja nessa manhã aqui precisando de um milagre. Talvez você já esteja orando por um milagre há muito tempo na tua vida e não sabe mais, porque o tempo está passando, não sabe mais o que fazer. Ele sabe quando o toque é diferente. Ele sabe quando você toca a Ele de todo o coração: buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscar, de todo, não é de coração, é de todo coração. Ele sabe. Ele viu naquela mulher algo diferente naquele dia. Alguém me tocou. Mestre, está todo mundo te comprimindo, um monte de gente tocando. Eu queria estar falando: alguém me tocou diferente. De mim saiu virtude. Porque os olhos de Deus estão atentos àqueles que o temem. O teu clamor, quando você busca de todo o coração, ele chega ao Senhor. Só que o tempo, às vezes, o Senhor está trabalhando na tua vida. Há uma tempestade, às vezes, que está dentro do coração, que Deus quer te acalmar, antes de acalmar o que está fora. Quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficaram apavorados. Eles estavam a noite inteira ali, amados. Eles entraram no barco no final da tarde. Pescadores experientes. Jesus vem na quarta vigília, que é entre 3 e 6 da manhã. Eles deviam estar extremamente cansados, com medo. Jesus vem e eles ficam com mais medo ainda. Né? É um fantasma, sou eu, vem Pedro. Senhor, eu quero ir ter contigo, vem. Vocês estão pensando que eu estou correndo, né? Tem aquele relógio ali, está me impressionando.
Pedro vai andando sobre as águas. Mas quando ele, o texto diz, amados, lá em Mateus 14, a partir do 22, né? Quando ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas quando ele olha o vento, a tempestade, as ondas, ele tirou. Por que ele viu o vento, a tempestade? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado nos dias difíceis? Nós temos essa tendência, né, de tirar os olhos de Jesus e olhar mais para as dificuldades, para as lutas, para os Golias. Jesus pega Pedro, vai até o barco e ali ele faz algo tremendo, amados. Havia uma tempestade ao redor deles, que bastava uma palavra de Jesus para ela parar, para se acalmar. Mas havia uma tempestade dentro do coração deles, que dependia deles confiarem no Senhor. A tempestade que talvez está dentro do teu coração, ela está muito ligada à confiança que você e eu precisamos ter em Deus. Aquilo que está ao teu redor, basta uma palavra dele para acalmar. Você crê nisso? Mas ele às vezes não acalma porque ele quer acalmar, ele quer que você acalme o teu coração. Porque talvez se ele cessar a tempestade, o teu coração continua cheio de dúvidas, cheio de medos. E aí ele permite algumas tempestades, alguns desertos, para acalmar o nosso coração. E assim é a nossa vida. Eu e Dora, quando viemos de Brasília, nós temos convicção que Deus falou conosco sobre. Nós ficamos 19 anos em Brasília. Franco pegou o microfone falando desse tempo aqui de adorar o Senhor junto. Isso era o que eu e Dora mais sentimos falta, quando nós víamos ao Rio, como era bom estar aqui. Fazíamos isso lá, mas como era bom fazer isso aqui com vocês. Adorar o Senhor é indescritível, como é bom adorar o Senhor com vocês. E voltamos com direção de Deus. Franco também, né, falou ficamos quase 2 anos orando, 1 ano e meio orando. Só que quando nós chegamos no Rio, amados, foi um negócio muito interessante. Nós tínhamos uma condição financeira boa, né? Não por conta do meu salário, eu sou militar, mas fizemos alguns investimentos que não é próprio da minha vida. Eu não sou de fazer investimento, mas nos últimos anos eu fiz, e nós tínhamos uma condição financeira muito boa mesmo. Mas e viemos cheio de planos, né, Dora? Tínhamos planos, voltamos naturalmente para cá, mas cheio de planos, né? Porque a condição financeira às vezes te leva a ter planos também, né? Como é importante você ser conduzido por Deus. Não deixar que as circunstâncias ou as condições te levem a tomar decisões sem a direção de Deus. E já no primeiro mês que nós chegamos aqui, deu um problema na empresa lá, e nós perdemos tudo. De um dia para o outro, nós perdemos tudo, e o que nós pensamos que ia ser uma coisa assim, rápida de resolver, os dias começaram a passar, e eu confesso a você que os primeiros dias, eu acho que o primeiro mês foi agoniante. Eu não dormi, eu ia dormir 2 horas da manhã, 4 horas da manhã estava acordado. Eu sempre fui muito organizado financeiramente, né? Quem me conhece, Franco me conhece aqui há anos, Cláudio, Sérgio, eu sempre fui muito organizado. Eu faço a planilhazinha de despesa desde os meus 16 anos. Eu mudei, eu tinha um papelzinho desse tamanho assim na carteira, que durante 30 anos eu carregava. Todo mês eu fazia a planilha ali, né? Botava tudo ali, corte de cabelo, tudo. Eu era detalhista. Corte de cabelo não é de graça, né? Agora não, agora eu aprendi que dá para fazer no celular. Estou fazendo no celular. Evoluí. Tem 1 ano que eu estou fazendo no celular. Acabei com o papelzinho. E era um papel desse tamanho, pequenininho, mas tinha tudo ali. Eu sempre fui muito organizado. Imagina você de um dia para o outro começar a olhar
e ver as contas chegando, e falei, Senhor, o que eu vou fazer? Que período difícil, meus irmãos. O primeiro mês foi de cegueira total. Franco teve um sonho logo no início, muito interessante. Ele teve o sonho, o discernimento do sonho, ele só não teve o finalzinho do sonho. O finalzinho veio depois, não sei se ele lembra. Eu já vou contar para vocês. Os meses começaram a passar, não tinha solução lá do nosso negócio em Brasília, mas nós começamos a experimentar algo, amados, algo sobrenatural. Deus falou comigo, um dia na varanda, ele falou só, mas nitidamente o Espírito Santo falou comigo, você experimentou muitos milagres, e ele falou, o casamento, a saúde, e ele começou a me lembrar de alguns milagres, mas você nunca dependeu de fato nessa área de mim, porque eu administro bem, isso não é um problema, isso é o certo, o discípulo tem que administrar bem. Como é ruim, amados, encontrar, a gente vive numa nação onde as pessoas estão endividadas, como é ruim encontrar discípulos enrolados financeiramente, que não conseguem ver o pecado, está devendo, está comprando roupa nova, está viajando, está trocando de carro, o nome disso é pecado, está comendo bacalhau, está comendo, lanchando fora, e devendo, isso é pecado, dívida é pecado, por isso o peso foi tão grande para mim, eu ensinei isso muitas vezes, eu ensinei isso durante anos, e eu falei, Senhor, eu não quero te desagradar, e eu e Dora começamos, Dora é uma mulher de muita fé, Deus colocou a mulher certinha do meu lado, Dora sempre foi de muita fé, eu acho que as mulheres têm mais facilidade realmente, né, eu acho que as mulheres, não sei, estou dizendo que os homens não têm, mas as mulheres eu acho que aprendem isso mais rápido, né, e ali, eu marquei ponto com as mulheres agora, né, marquei ponto, começamos a orar, amados, nós começamos a viver cada experiência, que como o Franco disse, faculdade nenhuma ensina, e um dia, e dia após dia, acordava de manhã, não tinha dinheiro para o pão, o presbitério sabia da condição, vários presbitérios, vários irmãos me socorreram, mas Deus me deu uma palavra, fica quieto, porque sou eu que vou fazer, eu sei que no meio da igreja tem um monte, pô, quantas vezes Deraldo chegou lá em casa com sacola de compra, né? Quantas vezes Franco me ligou, Cláudio, os irmãos aqui me socorreram, Valci, mas Deus deu uma palavra, você até uma vez me questionou, por que você não falou? Eu falei, Deus mandou ficar quieto, Deus mandou ficar quieto, e aí o final do sonho do Franco, o sonho, só vou contar o final, eu tinha caído num buraco, cheio de rato, cheio de, né, sujeira, e ele correu para buscar uma corda para jogar, para me tirar, o sonho é longo, né, todo o sonho ele tinha entendido, só que esse final ele não tinha ainda discernimento, quando ele voltou com a corda, já estava tudo limpo, eu tinha organizado tudo, já estava tudo organizado, né, Franco, tudo, e no dia que Deus falou comigo, ó, eu é que vou fazer, a Dora lembrou do sonho. Falei, lembra do sonho do Franco? 3 dias depois o Franco me ligou, 3 dias. Falei, Deus me deu discernimento da corda. Falou, não é para você se mover, fica quieto, porque Deus vai fazer. Sabe, e foi um grande desafio para mim, porque a gente vai tentando fazer vários planos, amados. Sabe, em nome de Jesus, entende o que eu vou fazer? Há um dom na minha família, não estou falando de soberba não, de gerir recursos, há um dom, que é Deus que dá, eu comecei a pensar coisas que eu podia fazer, mas vinha a palavra, fica quieto, não se move, nesse processo eu recebi duas propostas de emprego, mas há mais de 20 anos atrás, quando eu era um empresário próspero, Deus falou comigo para eu parar com aquilo, e para trabalhar na obra dele, eu não sou preguiçoso, mas Deus falou comigo, eu tinha 2 propostas de coisas que eu sei fazer,
Uma era para administrar financeiramente e outra era para administrar uma obra que eu gosto demais. Obra mesmo, eu gosto de obra. Não sei porquê. Gosto de obra de casa, né? Aí eu lembrei da palavra, não. E a gente foi vivendo dia após dia, dia após dia. Era assim, era o maná de cada dia. Eu lembro de um dia, Dora falou para não falar isso não, mas eu vou falar. Agora eu venho ponto com ela. Eu lembro de um dia, meus irmãos, eu já estou acabando, mas olha, são detalhes importantes. Eu lembro de um dia, a gente ficou comendo arroz, feijão e ovo durante meses. A carne que entrava lá em casa era Ideraldo que levava. Uma carne moída, um frango, era Ideraldo. Porque eu tinha aquilo no meu coração, eu ensinei isso. Sabe, eu já cometi tantos erros na minha vida, mas alguma coisa estou impregnada já. Tem uma canção antiga que quer aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu gosto dessa canção. Mas eu digo, melhor que aprender com os meus erros é aprender com os dos outros. E não cometê-los, não é? Mas eu já cometi um monte. Eu falei, Senhor, eu não quero desagradar. E um dia, no meio desse arroz, feijão e ovo, e os frangos e a carne que o Ideraldo levava, eu falei, Dora, que vontade de comer um camarão. Como eu gosto de camarão. Passou em 20 minutos, minha mãe, eu não lembro se foi minha mãe ou minha irmã, uma das duas me ligou, elas moram juntas, chamando para almoçar. Nós chegamos lá, era o quê? Foi uma quinta-feira. No sábado, a Dora veio para um encontro de mulheres aqui, ligou um irmão de Brasília, ficou 40 minutos comigo no telefone. No final, ele falou assim, Lei, manda o número do teu Pix, que eu vou mandar uma oferta para você levar a Dona Dora, desse jeitinho, levar a Dona Dora para jantar, mas é para comer camarão. Eu comecei a chorar. E na segunda-feira, Renan e Bárbara, não sei se eles estão aí, Renan e Bárbara estão aí? Estão lá, eles nos convidaram para almoçar na casa deles, e foi o quê? Deus sabe todas as coisas. Mas teve um dia, amados, e eu quero fechar com isso, teve um dia que marcou a minha vida. Sabe aquele dia que é aquela coisa que marca a tua vida? Eu tinha um problema de alergia muito forte. O negócio era tão... Dora não podia usar perfume. Perfume e poeira. As irmãs lá em Brasília, elas não iam para a reunião com perfume. Elas não iam na minha casa com perfume. Porque se alguém passasse com perfume assim, eu sentia de longe e começava a espirrar. E não parava. E eu orei durante anos e anos sobre isso. Eu lembro que uma vez eu cheguei a ficar 3 dias espirrando, aquela coriza descendo, e eu orando, e não ficava até eu tomar o antialérgico. E nos últimos tempos, não dava, um comprimido já não bastava mais, eu já estava tomando 2, e já estava falando com o Dora que eu ia ter que começar a tomar 3. E teve uma noite que eu comecei a espirrar. A Dora virou para mim e falou assim, já toma o remédio. E eu falei para ela, acabou o remédio. Ela falou, não é melhor comprar? Eu falei, filha, nosso cartão vai virar de hoje para amanhã. Amanhã de manhã eu compro, porque vira para o próximo mês. Porque você não pode andar por necessidade, você tem que andar por propósito. Quantas vezes a pessoa vai por necessidade? Eu preciso tanto da sandália, aí faz uma dívida, a vida não precisa. Quantas vezes a pessoa endividada vai andando por necessidade e desagradando a Deus? E eu fui dormir assim, espirrando. Eu acordei de madrugada assim, espirrando muito. E eu lembro que essa noite eu falei, Senhor, eu fiz uma oração simples. Eu falei, Senhor, o cartão vira amanhã, mas eu não vou ter dinheiro para pagar esse cartão. Eu falei, se tu não me curar, Senhor, eu não vou comprar esse remédio. Porque eu preciso de cura. Eu não posso gastar. Eu não quero te desagradar. E fui dormir. Isso tem 9 meses.
Agora, porque Deus é tão bom nesse processo, amados, nós recebemos um valor do que nós tínhamos direito, um pequeno valor, e nós conseguimos comprar a nossa casa. O Senhor é bom. Sabe aquele maná de cada dia? O Senhor nos deu uma casa, mais do que o maná, nos deu a casa. E eu estava pintando junto com o Edmar deve estar lá com as crianças, Edmar foi, como sempre, um amigão, mas quem emassou a casa e lixou fui eu, e eu tinha alergia à poeira, e eu estava lixando aquelas paredes ali, e chorando, lixando e chorando, não porque eu desenvolvi um outro problema, é porque eu estava lembrando da bondade de Deus. Não tinha uma máscara, eu não espirrei, e há 9 meses eu estou curado. O toque foi diferente daquela noite, amados. Eu queria orar com vocês por isso. Porque eu já tinha orado muitas vezes. Mas naquela noite o toque foi diferente. Ele sabe quando o toque é diferente. Ele sabe. Talvez você esteja nesse local aqui, talvez não seja finanças. Pode ser finanças. Mas pode ser um casamento, um filho desviado, drogas, uma enfermidade, não sei, uma promessa que Deus te deu lá atrás. Eu não sei porque quando o Franco falou comigo hoje de manhã, testificou no meu coração que Deus quer falar com algumas pessoas sobre essa dependência, sobre esse dia que a gente reconhece que nós não temos um outro caminho, um outro socorro. Porque como o Franco falou, o assunto não é dinheiro. O assunto é como Deus supre. Deus podia ter enviado, como das outras vezes, o dinheiro para eu comprar o remédio. Deus enviou o camarão. Deus enviou o pão de cada dia, enviou mesmo. Ele enviou o recurso. Nos dias que eu não tinha dinheiro para comer, comprar o pão, era impressionante, eu ia para a varanda orar e caía Pix na minha conta, de gente de Brasília, de gente... Começou a acontecer isso. Mas naquele dia, aprove Deus mostrar algo diferente. Porque era muito mais fácil ele enviar o dinheiro, ou eu ligar para um dos meus irmãos e falar assim, gente, eu estou precisando de um remédio. Eu sei que eles comprariam para mim. Mas Deus quis se revelar de uma maneira diferente. Ele quis falar comigo do cuidado dele, da providência, de como ele cuida de todas as coisas. E pode ser que você esteja aqui nessa manhã, cheio de lutas no teu coração, precisando de um milagre, mas também pode ser que você não tenha dado esse toque diferente. Pode ser que você ainda tenha muitos caminhos, cartão de crédito, cheque especial, papai, mamãe, pastor, e não é isso. É para quem você vai, para quem você tem ido nesse dia de angústia, nesse dia onde parece que não tem mais saída para nós. Amém? Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra que diz que Jesus levou as nossas enfermidades naquele madeiro. Por isso nessa hora nós declaramos, enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus e declaramos, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, alergia, sai, em nome de Jesus, medo, sai, em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda alergia, todo medo, toda incredulidade saia, em nome de Jesus, e que seja feito conforme a nossa fé, a fé dos meus irmãos aqui. Sejam curados, meus irmãos, sejam livres, creiam no poder do nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor.